Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live aqui do nosso evento, né, o Cibintec Camp Goiás. E hoje nós vamos aqui falar sobre hackeando a educação, né? Então, eu tenho aqui comigo várias pessoas incríveis que eu admiro bastante, e que espero, sim, que vocês consigam extrair o máximo de conteúdos aqui nessa noite, tá? Antes de começarmos, eu vou fazer uma coisa assim que a gente adotou aqui nas nossas lives, né? É a gente fazer a nossa autodescrição, porque essa live a gente vai também nós vamos gravar só o som dela, né? Para depois disponibilizar só o áudio da live, né? Então, eu que vos falo, meu nome é Cristiane Borges, eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Lusiânia. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo castanho escuro, com as pontas um pouco claras, uso óculos, estou usando aqui um óculos com uma armação preta. Aqui no meu cenário eu tenho uma estante com diversos livros, atrás de mim uma impressora 3D, e aqui atrás também eu tenho alguns bonequinhos, né? Assim, eu sou uma pessoa fã de super-heróis, então eu tenho alguns bonequinhos aqui da Marvel e da DC. Tá? E aqui comigo hoje eu tenho a Renata, do Meninas Cientistas, o Tiago Silva, né, do Mochileiro pela Educação, o Felipe Gonzalez, né, do Unicef Brasil, e a Cá Menezes, que daqui a pouco vai chegar para falar com a gente, tá? Então, eu queria agradecer muito a disponibilidade de todos vocês em estar aqui conosco nessa noite, participar desse nosso evento, né, que é um evento 100% gratuito, 100% online, feito para a comunidade. Então, agradecer muito vocês, né? Então, para começar, se você pudesse apresentar, Renata, então a palavra é sua. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, quando é que você vai assistir ou ouvir essa nossa atividade. É uma honra, Cris, estar com você aqui, com os meus colegas, mas também tenho uma estima muito grande e um respeito muito grande pelo seu trabalho. Eu sou Renata Cruz, sou professora do Instituto Federal Campus Uruaçu, eu sou uma mulher negra e estou num ambiente com fundo branco. A minha camiseta, por acaso, é uma camiseta branca também, que é do projeto Meninas Cientistas. Meu cabelo é enrolado, nesse momento ele está molhado, não há mais nenhuma outra observação na tela, a não ser muito entusiasmo e muita energia aqui para poder conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Fê? Fala, Cris, tudo bem? Renata, Tiago. Cris, primeiramente, muito obrigado em nome do Unicef Brasil e da iniciativa 1 Milhão de Oportunidades pelo convite, para a gente poder discutir um pouquinho sobre como hackear a educação. Eu vou também me audiodescrever. Eu sou um homem branco de 33 anos, meu cabelo é bem pretinho, estou usando um fone de ouvido de arco também preto, com alguns LEDs assim que mudam de cor. Eu tenho uma parede amarela atrás de mim, um computador, um fone de ouvido pendurado nele. Também tem ali uma impressora e uma mini máquina de corte a laser. Boa noite a todas, todos e todes. Espero que vocês tenham uma boa jornada aí conosco hoje. Ti? Deixa eu ver, tá ligado? Boa noite a todos. Primeiro, Cris, obrigado aí pela experiência incrível, né, de aprendizado. Estou muito para aprender também hoje à noite aqui com todos vocês. Queria agradecer aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre nossa jornada. E meu nome é Tiago da Silva, eu sou um homem negro, uso barba, meu cabelo é curto. Aqui eu estou com uma camiseta preta, com uns detalhes que é de um evento chamado Latinoé. Eu tenho uma parede branca atrás de mim, com alguns adesivos, com algumas anotações, e estou usando fone branco. Agora, para a gente começar, porque assim, quando eu escolhi o título da live, eu quis fazer alguns trocadilhos, né? Porque, de certa forma, todos nós somos hackers, né? Porque quando a gente fala em termos assim da palavra hacker, o Richard Stallman ele já disse que o uso da palavra hacker ele para se referir ao
violador de segurança é uma conclusão, né, que veio de comunicação de massa. Então, a gente vê assim, que a mídia meio que coloca o hacker como sendo o violador de segurança, né? Mas nós, né, enquanto hackers, a gente se recusa a reconhecer isso como significado, né? Então, a gente continua utilizando essa palavra para indicar uma pessoa que ama programar, que gosta de ser hábil, engenhoso, e que, no nosso caso, né, que tenta hackear a educação, tenta trazer significado, tenta trazer um pouco de esperança, criatividade, né, para esses estudantes aí que estão nos ouvindo e para esses professores também que a gente sempre está aprendendo, né? Porque enquanto educadores a gente nunca para de estudar, né? Então somos sempre estudantes, então somos sempre hackers também, né? E aí, para nós começarmos essa nossa discussão, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os projetos em que vocês estão envolvidos, né? Para dar esse gancho assim de como é que vocês estão aí hackeando a educação no meio de vocês, tá? Renata, você? Eu estou gostando dessa coisa de começar aqui. Bom, Cris, e para todos que conseguem me ouvir agora e que vão me ouvir futuramente. Como eu disse, eu sou professora aqui do Instituto Federal, campus Uruaçu, e conheci a cidade em 4 anos atrás, quando eu vim para Uruaçu, e a partir daquele momento eu comecei uma pesquisa científica, uma pesquisa mesmo, para saber o que a comunidade queria, precisava. Eu não sou da área de tecnologia, eu não sou da área de programação, eu sou geógrafa. E fiz uma pesquisa aqui junto com algumas estudantes para ver a demanda da comunidade. E o nosso foco foi o protagonismo e o empoderamento de mulheres. Infelizmente, nós temos ainda altos índices de violência contra a mulher, e no ambiente científico isso não é diferente. Então, começamos projetos para meninas e mulheres na ciência. Hoje eu estou como coordenadora do projeto Meninas Cientistas, que oferece oficinas para estudantes da escola pública. Começamos em Uruaçu e hoje já estamos alcançando outros municípios, a exemplo de Cavalcante, que eu tive a felicidade de passar momentos muito, mas muito agradáveis nesse fim de semana. Então, quais os projetos que a gente tem hoje? Hoje o projeto Meninas Cientistas cresceu tanto que virou um programa de extensão. Então, essas oficinas na área de química, robótica e engenharia, hoje já tem 10 áreas de atividade. E a gente percebeu outras demandas, então nós buscamos recursos para um laboratório maker, tá? Estou entrando nessa onda aí de vocês e estou gostando bastante. Essa impressora de vocês aí já me chamou muita atenção, a gente já começou uma produção muito interessante aqui. Então, o Laboratório Maker é o primeiro aqui no interior, né? No interior do norte de Goiás, acho que é o único que existe, tá? Está começando a atividade agora. Além do Laboratório Maker, que é um laboratório de prototipagem e criatividade, nós também temos um observatório, onde eu tenho prazer também de estar com o Cris, no combate à desinformação, no combate à fake news. Nós começamos com a questão da democracia, seguimos agora com o período de pandemia e vamos continuar com o fortalecimento da ciência. Para concluir, para não contar todos os projetos que a gente tem, uma das ações é de popularização da ciência, de fazer com que a comunidade esteja dentro da instituição. Esses espaços precisam ser ocupados por todos aqueles que queiram. Então, nosso próximo passo é buscar recursos para um laboratório móvel e levar essas atividades, esses maquinários todos, esses bonequinhos que a Cris tem ali no fundo, que a gente adora, levar para a comunidade e atender as demandas de cada uma. Em síntese, é isso, Cris. É isso. Vai lá, Felipe.
Beleza, nossa, depois de todo desse trabalho importante da Renata, o sarrafo tá lá em cima, viu, Cris? Olha só, eu trabalho numa área programática do Unicef chamada Inclusão Produtiva Jovem. Eu lidero uma iniciativa global aqui no Brasil chamada 1 milhão de oportunidades, ou carinhosamente apelidada de 1 miô ou 1 mió, a depender do estado do Brasil onde você estiver. A gente trabalha numa coalizão com empresas, organizações sociais, lideranças comunitárias e a juventude, em prol da aproximação de jovens ao mundo do trabalho. Então, nós trabalhamos desde do fortalecimento da comunidade escolar para que esses jovens possam concluir o que a gente chama de transição positiva para o mundo do trabalho. Então, hoje a gente conta com uma coalizão aí com mais de 68 empresas, 110 organizações sociais, e nós já geramos mais de 100 mil oportunidades para adolescentes e jovens em todo o Brasil, sempre trabalhando em parceria com as lideranças comunitárias e com a juventude. E para isso a gente utiliza muita tecnologia e tecnologia do campo, né? Então a gente sempre faz essa intersecção entre, por exemplo, o mundo dos games a partir de uma comunidade no Discord, até aprender como que a gente facilita um diagnóstico social participativo em uma comunidade de uma população originária. Então, essa experiência de 1 milhão de oportunidades a partir da multidisciplinaridade, desses saberes que a gente encontra aí nos territórios, é um pouquinho dessa história que eu quero contar para vocês aqui hoje, nessa noite. Obrigado, Cris. Vai lá, Thiago. Pô, galera, que time, hein? Que time. Ó, tô aqui já me sentindo, mas vamos lá. Ó, o Mochileiro para a Educação é a iniciativa que a gente toca, já tem 8 anos. Né? A gente tenta hackear a educação através da literatura, né? Que é a forma que a gente encontrou de levar a oportunidade para crianças, para jovens, para adolescentes dos rincões do Brasil. Então, inicialmente, o Mochileiro era um projeto que falava só e somente só sobre carreiras. E a partir do momento que a gente quis mudar um pouco, levar um pouco mais de conceito e também de mais exemplos, a gente viu no livro, na literatura, essa oportunidade, né? Por que não um livro? Por que não utilizar a literatura para desenvolver soft skills, pensamento computacional, uma série de habilidades aí na garotada, principalmente do interior do Brasil, para que eles possam entender que a educação transforma e salva vidas, assim como salvou a minha vida, e que o livro ele é um instrumento poderosíssimo de empoderamento, de liberdade e também de transformação social e econômica de comunidades. Então, a gente já tem aí uma jornada de 8 anos, como eu falei, já são 8.400 livros distribuídos em 70 cidades do Brasil, em 10 estados, né? Esse projeto nos levou a eventos incríveis, como a própria Latinoé, aqui, como a Campus Party, enfim, como eventos incríveis que eu também me senti assim, tipo, como a Renata, eu não sei programar, mas eu entendi que eu não preciso necessariamente saber a programação operacional, mas se eu tiver a ideia e unindo forças e compartilhando essa ideia, a gente pode montar times incríveis que unindo teoria, prática, ideia e execução, a gente pode criar projetos interessantíssimos. E atualmente a gente está tocando também algumas ideias e alguns projetos para desenvolver essas habilidades, né, soft skills, para que a garotada possa resolver problemas baseados nos ODS. Então, até queria comentar aqui com o Felipe. Felipe, eu fui para o Ceará e tem jovem lá em Brejo Santo, viu, que é voluntário do Tamo Junto no Unicef. Então, a ideia roda o mundo mesmo, viu? Parabéns aí pela fantástica iniciativa. Obrigado. Inclusive, assim, eu sou voluntária, né, no projeto também, né? Então, o Felipe, assim, ele me convidou, né, e eu acabei ficando por lá, né, no servidor, tô lá de vez em quando apareço lá para ajudar em alguma coisa. Mas, assim, eu aqui enquanto Campus Lusiânia, desde 2013 nós temos o Metabotics, né, que é o laboratório de robótica e tecnologias livres voltados para o ensino de robótica para meninas, mas não é um laboratório assim exclusivo de meninas, né? A gente tem um foco, mas a gente trabalha com todos, né? E aí o nosso
foco principal são as Olimpíadas de Robótica. Não só as Olimpíadas, mas qualquer competição. A gente gosta de desafios, né? E acaba que a gente, dentro do laboratório, mesmo assim, sem querer, a gente acaba desenvolvendo uma série de soft skills que, além da parte tecnológica, porque aí, assim, as meninas, elas começam a trabalhar em grupo, elas começam, assim, a interagir, elas tiram as ideias do papel, então é bem, bem interessante. E aí, recente, eu comecei assim aqui na reitoria do IFG, no City Lab do IFG, então trabalhando no eixo de Design Factory, que é o que está promovendo, né, o evento, um dos promovedores do evento, né, que é o eixo de Design Factory, junto com o IF Maker, que foi um grande presente para a gente, eu acho, né, Renata? Enquanto assim, nesse tempos de turbulência, a gente conseguiu aqui para o Instituto 3 laboratórios IF Maker. A gente conseguiu o laboratório IF Maker da reitoria, conseguiu, que está lá dentro, que está no CETLAB, né? Conseguiu IF Maker para Uruaçu e para Itumbiara. E a partir dessa sementinha que a gente plantou, a gente conseguiu também levar esses laboratórios para todos os campos do IFG. Então, a gente está em fase de implantação, não só assim em Uruaçu, não só em Biara, mas em todos os campos do IFG, né? Em todos os 14 campos. E, além disso, também eu trabalho no Polo de Inovação Embrapi, daqui do IFG, onde nós temos também o foco com eficiência energética, e aí lá eu trabalho com a parte de recursos humanos, né, entre lá os nossos alunos, né, e os pesquisadores. Tá? E agora, assim, uma das coisas que a gente teve muita dificuldade aí nesses últimos anos, assim, o ano passado e esse ano, né, foi a questão da pandemia. Então, a pandemia, ela dificultou bastante a questão, assim, mesmo de tocar os projetos. Tem muita coisa, assim, nossa, que ficou atrasada, tem muito projeto nosso, assim, que ficou meio que em stand-by. E aí eu queria ver com vocês, assim, como é que vocês conseguiram fazer esses trabalhos durante a pandemia. Principalmente você, Thiago, porque, assim, um dos focos do seu trabalho é justamente levar, né, a educação, levar a leitura para a comunidade. E, assim, como é que você fez isso durante a pandemia? Nossa, foi difícil, viu? Assim, essa pergunta realmente, porque o projeto é totalmente itinerante, né? A gente viaja às cidades, principalmente os vilarejos, né? Nosso foco principal também é baseado em comunidades rurais, escolas indígenas, quilombolas. Então, principalmente os povos originários, né? Quilombolas e indígenas, eles fecharam totalmente para visita, então não podia entrar no pico mesmo da pandemia, era totalmente proibido. Então a gente não teve muito acesso. O que a gente fez assim para manter a distribuição de livros? Né? A gente conseguiu enviar muita obra pelo correio, né? E também por outras formas logísticas. Aqui o estado é muito pequeno, Alagoas, então a gente enviava muito por transporte intermunicipal e etc e tal. Como não podia viajar, então a gente encontrou essa forma aí fazendo lives, encontros via Meet, via Zoom. As tecnologias foram surgindo, mas aí foi onde a gente encontrou o grande, eu acredito que a gente vai falar mais também essa noite, mas que foi onde a gente encontrou o grande desafio mesmo de se levar a educação para o país, né? Porque, nossa, a gente percebeu que existe uma distância muito grande de acesso a, a tecnologia, ao básico que a gente julga básico hoje, que é a internet, né? Então a gente percebeu que o nosso desafio era mais profundo, é mais profundo do que a gente imaginava quando eu estava na superfície, principalmente quem trabalha no interior mesmo do país. Então, a gente tinha lives super incrível com jovens de vários programas, né? Go Brasa, uma galera massa, assim, do Lala, enfim, pessoal muito incrível que tem carreiras, assim, começa a construir suas carreiras e que a gente estava convidando para
para trocar uma ideia com a garotada e que os meninos não tinham acesso à internet. E isso foi muito ruim, assim, a gente percebeu que tinha muito menino que poderia ficar no meio do caminho ali por não ter essa oportunidade. E aí teve algumas reportagens nacionais, inclusive, falando sobre a dificuldade de alguns alunos, principalmente aqui do Nordeste, de terem acesso, menino que subia na mangueira, no pé de manga, para poder pegar o sinal lá para assistir aula, professor andando 10, 15 quilômetros para levar aulas analógicas ainda, impressas para os alunos terem acompanhamento pedagógico. Então, assim, para a gente foi bem difícil, certo? A gente tentou algumas formas tecnológicas, mas, assim, foi realmente uma coisa bem complicada. Inclusive, alguns dos nossos programas, como esse aqui, que é o Boas das Oportunidades, inclusive, parabéns aí aos institutos federais, viu? Os institutos federais, eles, principalmente nesse nosso programa aqui no Boas das Oportunidades, vocês realmente têm ideias fantásticas, né? Esse daqui parou total, porque esse é o de mentoria e curadoria de projetos de pesquisa e extensão que nascem nas escolas públicas, que a gente faz para que os jovens se apresentem nos eventos. É uma espécie de mini Shark Tank, sabe? Assim, eles apresentam um pitch lá para uma banca e essa banca avalia, não na forma pedagógica para patente, mas na forma de negócio de impacto social, para que eles possam aí ganhar uma graninha e, enfim, algumas oportunidades de mentoria também com alguns caras, alguns experts aí do ramo, para eles poderem tocar suas ideias. Então, esse projeto parou total. A gente nem teve a edição ano passado, só teve esse ano. Inclusive, tiveram ideias do Instituto Federal aqui de Alagoas premiadas. Mas a gente conseguiu fazer, brasileiro é raça mesmo, a gente vai tocando ideia. Não podia entrar nas comunidades, mas a gente tentava montar salas virtuais e a galera, quando podia, comparecia. E aí, quando foi aos poucos amenizando um pouco mais, uso de máscara, cartão de vacina preenchido, 2 doses e tal, aí as escolas foram liberando, voltando aos poucos, e a gente começou mas a distribuição de livros ela não parou, inclusive a nossa meta ia para 2021 completar 10 mil livros distribuídos. A gente está com 8.400, tem uns 700 aqui em casa, inclusive, cara, minha casa é muito pequena, moro em apartamentos, os livros chegam aqui. Eu disse, gente, mas não era para ter chegado aqui, não, mas mandaram para cá. Aí vou amontoando ela na sala. Tem uma árvore de Natal para montar, mas tem um monte de livros, vou distribuir logo os livros. Mas é tudo isso, a gente vai fazendo e vai fazendo as coisas acontecer, está bem feliz. Felipe, você também teve alguns perrengues aí, né, durante a pandemia. Ai, Cris, muito legal ouvir o relato do Tiago, né? Sim. E a gente, no Unicef, teve um papel fundamental no protocolo de reabertura segura das escolas, né? Muito orientado pela questão do aumento da violência contra mulheres e crianças dentro de suas residências, né? E a situação, quando a gente olha para a educação no Brasil, é dramática, né? 1 a cada 5 casas no Brasil não tem acesso à internet de qualidade. 23% na faixa de 14 a 24 anos não estuda e não trabalha. Mais de 1,5 milhão de crianças estão fora da escola, né? 6 milhões, a gente tem 6 milhões de alunos em atraso escolar, né? E a gente tem um número muito alarmante, que 5,1 milhões não participaram de nenhuma atividade escolar na pandemia. Esses são números do Brasil. Quando a gente olha para o mundo, a gente teve um impacto de 1,6 bilhão de alunos, é uma geração inteira com um impacto na sua rotina escolar. E quando a gente traduz isso para a agenda programática do 1 milhão de oportunidades, que é a transição positiva para o mundo do trabalho, a gente levantou alguns dados com o Conjuve e com a Rede de Conhecimento Social de 10, né, de 10 jovens, 6 são dependentes financeiramente. E a cada 10, 7 tiveram alteração no fluxo das finanças em casa. O que acabou acontecendo? Essa molecada parou de ir para a escola, colocou um caixote nas costas, pegou um aplicativo e foi trabalhar para ajudar a renda das suas famílias. Então, com foco nesse trabalho, o Unicef teve uma atuação fundamental nos protocolos, em parceria com a Unesco e a OPAS, né, e a Organização Internacional de Saúde,
para garantir a reabertura segura das escolas, e nós, no âmbito do 1 milhão de oportunidades, começamos a acelerar o trabalho programático junto das empresas e das organizações comunitárias, de modo a pensar estratégias de como alcançar essas juventudes e ter, né, por meio das lideranças comunitárias, esses braços de mobilização para que a gente alcançasse, né, essa conexão com o que a gente chama de trabalho decente, porque a economia da uberização com a crise econômica tem a tendência a esse crescimento. Como a gente vem de uma construção de sociedade onde aqueles mais vulneráveis, e a gente está falando de negros, mulher negra, povos originários, sempre estão nessa situação muito por conta dessa construção social que nós tivemos. Então, trabalhar em prol desse impacto social é trabalhar em prol de que não se aumente a desigualdade social em nosso país. E acho que essa é a observação mais sensível, né, do nosso trabalho, é que se a gente não olhar para os protocolos de acesso, se a gente não conseguir observar e aproximar, né, gosto muito de uma palavra, até o Thiago usa bastante, né, que é reconciliar. Se a gente não reconciliar essa juventude, tanto com a escola, com o ambiente escolar, quanto com o acesso ao mundo do trabalho, a gente vai ter um hiato geracional gigantesco, é isso que as pesquisas apontam, né, tanto da ONU, junto ao PNUD também, e a Organização Internacional de Saúde. Então, acho que no nosso trabalho aqui, o fundamental foi mapear esses grupos prioritários e poder, de alguma forma, fazer com que nossas ações, né, sociais, seja desde acesso às vacinas, acesso às cestas básicas, acesso aos protocolos das escolas seguras, né, por meio de todas as ações e parcerias que o Unicef tem com os municípios. Esse foi o nosso grande desafio, né? E acho que nós tivemos grandes doações aí dentro dessa agenda, sobretudo no ano passado, que nos permitiu, por meio de uma rede solidária, de poder apoiar quase 20 milhões de pessoas aí ao longo dessa trajetória com o Unicef e outras ações aí de organizações sociais. E você, Renata? Pois é, depois de ouvir tantas informações importantes, a gente fica com um pouco mais assim, de segurança de que tem muita gente trabalhando em prol daqueles que têm potencial, que só querem essa oportunidade. Tiago, você falou uma coisa importantíssima que é sobre a importância dos institutos federais, da escola pública. Eu vou estender a escola pública. O Tiago também falou, o Felipe falou também um pouquinho sobre o assunto. Um dos pontos fundamentais durante a pandemia foi nos organizar, né? Nós precisamos nos organizar para entender o que está acontecendo. Suporte emocional foi fundamental para essa juventude, porque é uma galera que gosta muito de sair, de bater papo e precisou ficar em casa e muitas vezes, como foi colocado aqui, assumir a responsabilidade até financeira da família. Então, isso é importante de ser ressaltado. Num país tão desigual, visitei recentemente o município de Cavalcante, que infelizmente tem as questões positivas, né, de uma beleza natural importantíssima, mas que tem os maiores índices de vulnerabilidade social aqui do estado de Goiás. Então, é um dos nossos municípios prioritários para a ação. Eu vou mais, Felipe. 5,7 milhões de brasileiros sequer têm acesso a banheiros. E aí a gente pode falar aqui de vários números em relação ao acesso à água, a acesso à saúde de uma forma geral. A gente viu aí durante a pandemia que muitos municípios, a maioria dos municípios brasileiros não tem nenhum campo, né, nenhuma sala de UTI, não tem suporte para aquilo que a gente viveu. Mas vamos lá, para o que a gente conseguiu fazer. Nós buscamos junto à comunidade novamente as demandas. Nós fizemos quase 600 protetores faciais, face shield, sem um centavo institucional. Vale ressaltar porque nós também estamos vivendo uma crise institucional de cortes na educação, de cortes à ciência. Então, nós, sem recursos, né, em geral, nossos recursos demoram bastante para chegar, sem recursos, aquelas pessoas da comunidade puderam nos ajudaram a produzir 600 protetores faciais que foram entregues aos trabalhadores da saúde,
aqui dos municípios próximos. Tá? Então, foram todos doados à comunidade. Nós desenvolvemos também um chatbot, tá? Tiago, não sei programar, mas a gente vai aprendendo aqui junto com os alunos, isso é importantíssimo. Então, fizemos um chatbot que repassava informações sobre a pandemia, já que o nosso foco também é o combate à desinformação e o fortalecimento da ciência. A gente vê aí com muito negacionismo o risco que nós temos em vários ambientes. Então, outra ação que nós tivemos foi tentar trazer esses estudantes para o ambiente virtual. E aí eu vou ressaltar a importância da educação pública, do investimento público na educação. Os institutos federais, como várias outras escolas, fez de tudo para abraçar esses estudantes. Porque as nossas aulas, por exemplo, só retornaram depois que todos os estudantes tiveram acesso a algum equipamento que pudesse subsidiar, ou a internet que pudesse subsidiar o seu contato ali com a sala de aula. Mas aí o Tiago traz um ponto importante também, que nem todas as escolas tiveram condições de fazer isso, mas não deixaram de fazer. Nós vimos vários professores andando longas distâncias para levar o material básico ali para os estudantes. Isso não é novidade para nenhum de nós, né? Mas em vias aqui de conclusão, quero parabenizar os trabalhos que vocês têm desenvolvido, porque realmente faz uma diferença muito grande. E nós aqui, com todos os perrengues, né, Cris? Às vezes sem recursos, às vezes com muita dificuldade, buscando vários editais para conseguir subsidiar tudo isso. Eu vou agradecer já nesse primeiro momento a todas as nossas estudantes que estão aqui, porque são elas, são eles, né, que nos fortalecem, porque também não é fácil buscar recursos para desenvolver projetos como o Tiago traz para a gente, como o Felipe traz para a gente, e como eu adoro falar do Metabotics também. Aqui assim, a gente meio que vai hackeando o sistema na base dos editais, né? Porque a gente não tem recurso, cada vez mais escasso, e então a gente vai trabalhando em cima de editais. Então, o laboratório ele surgiu a partir de um edital, né? Que aí a gente conseguiu montar o projeto e teve esse sucesso, né? Na pandemia, a gente também fez a impressão de face shields. Aqui eu acho que a gente imprimiu acho que mais ou menos umas 550 face shields. E aí todas elas foram doadas para a Secretaria de Saúde aqui do município, né, aqui de Lusiânia. Mas o próprio IFG, né, enquanto CityLab, no momento porque assim, a gente começou a gente teve a aprovação do IFMaker, e aí no IFMaker a gente teve a aquisição de algumas impressoras 3D. Então, no momento em que essas impressoras 3D elas chegaram no laboratório, a gente já desempacotou todas elas e colocou elas para funcionar. Então, nisso, a gente imprimiu mais de 4.000 face shields. E aí, essas face shields foi uma parceria inicial com a UFG, que a UFG também estava com essa impressão, né, das face shields, e aí para doar para a comunidade da área da saúde. E agora, nesse segundo momento, a gente está fazendo a impressão para distribuir nas nossas instituições, né, nos nossos IFs. Então, inclusive, assim, essa semana a gente vai disparar a entrega para os campos, né, porque a gente está vendo aí que a gente está começando assim, a voltar algumas atividades de maneira presencial, e aí como é que a gente vai fazer isso de maneira segura? Então, a gente está tentando se adequar, né? Então, a gente vai estar distribuindo essas face shields aí também para a nossa comunidade do Instituto Federal, né? E aí, agora, voltando aqui um pouco para a nossa pauta, eu queria também perguntar para vocês, porque assim, a gente teve vários problemas aí com relação a questão assim, até mesmo de engajamento, porque assim, a gente vê que está todo mundo cansado, está todo mundo desmotivado, não é a mesma coisa o aprendizado no ambiente remoto e no ambiente presencial, porque além de você aprender no ambiente presencial, você enfim, aprender o conteúdo, você também aprende
as questões, né, de convívio social, as questões assim, desenvolver os próprios soft skills, né, que o Thiago estava falando. Aí eu queria ver assim com vocês se vocês têm alguma ideia, traz alguma coisa aqui para a gente sobre como que a gente pode trazer esse engajamento de volta, né, para esses estudantes. Como é que a gente faz para atrair esses estudantes novamente para o nosso rumo, né? Porque a gente tem algumas oportunidades, por exemplo, a gente tem bolsa de pesquisa e a gente não tem estudante para usar as bolsas de pesquisa. E a gente sabe também que às vezes as bolsas elas atrasam, então assim, a gente tem uma série de problemas, né, que assim fogem do nosso controle, mas assim queria ver o que a gente pode fazer para engajar esses estudantes a voltarem, né, para a sala de aula presencial, remota, mas assim voltarem para os estudos no geral. E aí? Quer ir primeiro, Renato? Ou você quer que eu vá? Como você preferir, Felipe. Por favor, então eu prefiro que você inicie, por favor. Isso é uma cilada, hein? Isso é cilada. Imagina. Bora lá. Olha só, Cris, tem vários pontos que, infelizmente, nós, enquanto escola pública ou enquanto instituições, a gente não vai conseguir resolver. Que, por exemplo, algumas questões estruturais que a gente colocou aqui, infelizmente, extrapolam as nossas possibilidades. E isso não é para desmotivar ninguém. Isso, pelo contrário, é para que a gente se una cada vez mais, para que a gente exija que as políticas públicas aconteçam, que elas se efetivem. Tá? Isso aqui não é para desmotivar ninguém. Mas como fazer com que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, adultos, se engajem novamente? Uma das saídas que nós temos aqui no projeto é de envolver a comunidade em todas as etapas do projeto. Não é executar um projeto para a comunidade, é que a comunidade esteja conosco em todas essas etapas. Porque eu posso planejar alguma coisa, mas é só a comunidade que entende a demanda que ela quer, a demanda que ela precisa, ou as condições que elas precisam. Nós temos aqui no projeto algumas monitoras que são da comunidade. Por exemplo, nós temos algumas monitoras que são quilombolas. Então, eu posso fazer o meu planejamento e depois eu chego na reunião e falo, pensei nisso. E aí, uma das meninas fala para mim assim, a Sami vira para mim e fala, Renata, não vai dar certo. Nessa época que você quer fazer a atividade, não dá certo, Renata. Será que a gente pode fazer 2 dias depois? Porque aqui tem uma festa, e essa festa ninguém vai deixar. Então, um dos pontos que nós estamos atuando aqui é de não só ouvir a comunidade, mas envolver a comunidade em todos os processos. Acho que isso pode ser uma sugestão para todo mundo. Como eu sei que nós temos aqui professores que são das redes municipais, das redes estaduais, e que sofrem ainda mais com esses impactos de corte, né? Eu vou deixar como sugestão que vocês busquem, né? Bate na porta da instituição que está do teu lado, do Instituto Federal, de uma universidade federal. Se não está dando para você agora, eu estou numa cidade, não tem Instituto Federal, não tem nada próximo, entre em contato com a Cris, entre em contato com o Thiago, com o Felipe. Eu sempre trabalho aqui, e a Cris sabe disso, juntas, né? Eu nunca estou só. Então, se nós vamos fazer uma atividade, eu chamo Metabóticas, as meninas digitais do Cerrado, as Adas, chama a Caliandras, a gente sempre nós estamos juntas, porque nós aqui, mulheres, né, nesse ambiente e aí, Thiago, Felipe, né, eu vou ter que tocar em outro ponto, num ambiente que é muito, com menores números de mulheres, algumas vezes a gente precisa estar juntas, porque Felipe e o Thiago estão indo numa boa aqui com a gente, mas nem sempre é assim. Algumas vezes nós somos excluídas de algumas coisas fundamentais. Estão falando aqui para a gente, Escola Municipal em Lusiânia. Se fortaleçam junto ao Instituto Federal de Lusiânia. Se o Instituto Federal de Lusiânia, a Cris não puder atender agora, entre em contato com outra instituição, mas fortaleçam juntos. Para mim não monopolizar aqui a conversa,
Mas outra forma da gente envolver a comunidade, né, é de buscar recursos. A gente sabe disso, né, Cris? O quanto é difícil de ter projetos, envolver a comunidade, mas também buscar recursos. Por quê? As escolas nem sempre, e aí é um ponto para a gente pensar para o futuro, as escolas nem sempre conseguem recursos porque algumas instituições de fomento só fomentam se você for mestre, doutor, ou se, mesmo mestre e doutor, se você estiver numa universidade ou no Instituto Federal. E aí, dentro da escola básica, pode ser que você tenha toda a vontade, tem uma galera que tá motivada, mas a escola não se enquadra. Então, se envolvam numa coletividade, porque é possível fazer e é possível cobrar que isso se efetive, tá? Vamos lá, vamos ouvir os colegas também. Caramba, Cris, a Renata não deixou nada mais, né? Só posso assinar embaixo, por favor. Eu acho que, complementando essa fala brilhante que ela trouxe, né? Realmente envolver a comunidade. Quando a gente fala, né, de comunidade escolar, é exatamente isso, né? É o bairro educador, né? A cidade educadora, a praça como ambiente de educação, né? O reconhecimento do território como possibilidade de educação, né? De repente você está num território que tem várias ruas e você não sabe o nome das pessoas que dão nome àquelas ruas, isso já é uma baita exploração transversal de currículo que pode ser explorada por educadores. Eu venho da escola da aprendizagem criativa, onde a gente trabalha com 4 pilares fundamentais, né? Que são os projetos, as parcerias, o pensar brincando, que é o play, e a paixão. E acho que esse último item, né, da paixão, acho que faz toda a diferença. E aí, falando no recorte dos planos de aula, pensando justamente em como conectar, né, as diferentes tecnologias existentes, sejam desde a tecnologia da oralidade, até um livro, até um computador, uma linguagem de programação, uma aula híbrida, como que você pode construir uma arquitetura, mas contemplando o projeto de vida da juventude, né? Eu, nas escutas que nós temos feito, né, junto à nossa rede de jovens, pelo menos 3 a cada 10 jovens pensaram em não retornar para a escola nesse período de pandemia. E 28% indicaram que não estão tendo nenhuma atividade na escola. Isso a gente está falando de um recorte majoritário, onde a gente consegue ter esse assessment digital do território sudeste. Quando a gente vai para o território, né, amazônico ou semiárido brasileiro, essa realidade é completamente diferente. Então, observar como conectamos, né, todas as aulas, todo esse processo, né, educacional, as sequências didáticas com os projetos de vidas da juventude, para que realmente a gente resgate o significado de estar na escola, porque esse é o grande desafio, né? Esse desengajamento é um desafio para todos nós e parte muito da conexão, do sentido que eles dão, né? Onde que o projeto de vida deles está contemplado, por exemplo, numa prova. Esse eu acho que é o grande desafio dos educadores, não só para agora, no período pandemia como pós-pandêmico, mas também do acolhimento do ensino híbrido, né, como prática educacional, como conectar realmente os projetos de vida dos jovens à comunidade escolar e à educação por pares, e isso passa de uma transformação também do papel do educador, né, um educador como um facilitador do processo de aprendizagem, não apenas um educador instrucional, como classicamente a gente tem essa formação dentro das universidades. Cara, no Mochileiro para a Educação, a gente trabalha com 3 pilares bem importantes, né? A gente luta por um mundo onde mais jovens leem, luta por um mundo onde mais jovens empreendem e luta por um mundo onde mais jovens inspiram. E, especificamente, durante muito tempo, antes da interiorização tanto dos institutos federais e melhoria das escolas públicas, quanto das universidades, sejam estaduais ou federais, a gente tinha um processo muito natural de êxodo, né? O jovem ele saía da sua cidade pequena. Eu sou de Junqueiro, que é uma cidadezinha bem pequena aqui de Alagoas. E o objetivo era estudar, terminar, passar na universidade e vir para a capital ou para Arapiraca, que é a segunda maior cidade de Alagoas. E você estudava, terminava o seu ensino superior e você ficava no grande centro, você não voltava mais. Tipo,
não, só vou voltar tipo para passar férias. E quando veio essa interiorização e que todo mundo viu que estava, nossa, abrindo muitas oportunidades próximas, né, das pessoas, aconteceu um movimento contrário, né? A garotada começou a dizer, não, eu vou estudar lá, mas o projeto que eu desenvolvo lá, eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero transformar. E isso também acabou trazendo essa visão da nossa ideia do mochileiro, para ampliar o leque de atividades que fomentasse, que desenvolvesse essa capacidade intelectual e técnica dessa garotada, que não fugisse só da leitura por ler o livro, sabe? Mas, tipo, ver qual personagem da literatura poderia ajudar essa meninada a desenvolver uma habilidade. Então, a gente trabalha comunicação e capacidade de defender uma ideia em público utilizando o livro O Discurso do Rei. A gente trabalha a capacidade de tomada de decisão utilizando o livro Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. A gente trabalha a criatividade com o livro O Menino que Descobriu o Vento. E sempre esses livros trazendo um recorte visual, né? A gente sempre procura obras que tenham um recorte visual, porque a gente entende também que a gente não vai conseguir fazer um garoto ler do dia para a noite. Tem muita resistência também nisso, e a gente percebeu isso. Que chegava com um livro e ia embora, dizendo, será que ele leu? Ficava aquilo matutando na nossa cabeça. Quando a gente faz as oficinas durante uma semana nas escolas, a gente faz essa introdução. Tem um apelo visual, porque ele tem um livro, né? Tem um filme também, então vou unir os dois. Eita, aquela cena do livro eu estou vendo agora aqui no filme. Então a gente cria um rapport também bem interessante nesse sentido. Então essas estratégias vão fazendo também com que o jovem ele vá aos poucos entendendo que não só a escola, mas a educação no geral ela é importante. Que essa volta ela vai ser gradativa, porque foi muito tempo e, como o Filipe colocou, muito jovem ele se viu, alguns forçados na necessidade mesmo de, cara, eu tenho que ajudar minha mãe, necessidade básica, né? Pirâmide de Maslow aqui colocada, é necessidade básica, eu não tenho o que fazer. Então, você tem capacidade de ajudar, no caso dos grandes centros das cidades, uberização, entrega e etc e tal. No caso das cidades do interior, roça, lavoura, vamos lá, vamos todo mundo ajudar. Então isso é foi muito nítido, muito presente. E aí essa volta agora é realmente utilizar instrumentos pedagógicos que unam a realidade dessa garotada e fazer com que eles continuem acreditando, né, no processo educacional a longo prazo, baseado, isso é muito bem colocado, no plano de vida dele, no projeto de vida dele. Não adianta a gente chegar e dizer, ó, cara, o mercado está demandando hoje técnico, sei lá, de eletrônica, mas o cara quer ser técnico em eletrônica, ele quer estudar e fazer faculdade, e virar mestre, doutor, e tudo bem. Mas o outro quer, ele, não, eu quero ser técnico em eletrônica, porque o meu processo de aprendizagem e tal é diferente. Então, essa sensibilidade de entender o processo educacional de cada um é importante, mas volto a falar, sempre colocando a educação como centro de todo esse processo de desenvolvimento. A gente não pode nunca pular essa etapa, né? Pular essa etapa da educação como essa personagem, essa protagonista aí no processo de desenvolvimento, seja de habilidades, porque assim, eu falo muito por experiência própria, antes do livro eu era invisível, né? Então o livro me deu essa capacidade de me tornar visível, né? De ter argumentos sólidos para poder defender o que eu acredito, de poder entender que a resposta que a sociedade dava para um filho de mãe solteira que cresceu sem o pai, na cidade do interior, não vai virar bandido e nem vai para a roça de cana-de-açúcar. Através da educação ele vai, sim, chegar num patamar de poder estar aqui hoje discutindo sobre a importância da educação e poder hackear esses exemplos, né? Então, acho que isso é muito importante a gente estar falando e principalmente replicando, né?
Nosso próximo objetivo agora é replicar todas as oficinas do Mochileiro pela Educação, para que todo mundo possa, no seu interior, na sua cidade, com a capacidade técnica que tem, se não tiver, a gente vai buscar investimentos para poder difundir, criar uma oficina de livro digital, criar uma oficina de pensamento computacional, sei lá, levar a Gedeane, levar a Cris, levar os embarcados, essa galera toda para o interior do país, para fazer a coisa acontecer, né? Todo mundo está convidado para vir para o Nordeste. Quando quiserem vir, só colocar a mochila nas costas e partiu. A Cá está aí também, que não deixa mentir, né? Daqui a pouco ela entra aqui para discutir com a gente também. Eu já tô com a roupa de ir. Inclusive, assim, uma das coisas que eu e a Renata a gente anda brigando ultimamente é justamente por uma forma de levar de maneira itinerária esses laboratórios. Assim, levar a Cultura Maker para a comunidade. Não ficar só presa aqui, né? Porque, assim, a gente entende que a gente tem alguma, por exemplo, Goiânia tem algumas regiões que são regiões carentes, mas essas pessoas que estão nessas regiões carentes, elas mesmo assim elas conseguem ter um acesso à tecnologia de uma maneira mais fácil do que, por exemplo, a Renata, que esses dias estava em Cavalcante, né? E que Cavalcante as meninas elas não conseguiam fazer nem o documento, né? Era lá, né, que estava com dificuldade para criar, assim, para fazer um documento, tinha que andar 2 horas para poder fazer isso, que é uma coisa assim que para a gente é uma coisa mais trivial, né, uma coisa mais básica, né, para a gente que está assim numa cidade mais assim do centro, né. Mas aqui a Cá, ela chegou, né, a Cá Menezes, e aí então vamos chamar aqui a Cá para poder abrilhantar ainda mais a nossa conversa. Gente, isso aqui já tá brilhante demais, Cris. Eu só tô aqui. Eu peço desculpa pelo atraso primeiro, né? Fui buscar minha mãe no aeroporto. E vem cá, mãe, vem cá rapidinho. Ela sempre me assiste, gente. Oi, dessa vez ela tá aqui. Tudo bem? Pois é. Aqui. Hoje vai dar para dar meu like. Aí, tá vendo? Hoje ela vai dar o like dela pessoalmente aqui. Obrigada, mãe. O like tá ao vivo hoje. Pois é. Aí eu fui lá buscar ela no aeroporto. O voo atrasou, mas estamos aqui. Então, desculpa mesmo pelo atraso, né? Eu sinto que eu estou realmente sendo iluminada pela luz que você conseguiu juntar aqui, Cris, né? Para poder seguir o protocolo que eu acabei quebrando, né? Eu sou uma mulher parda, logo negra. Tenho cabelos pintados de vermelho, são cabelos crespos e longos, só que eles estão presos hoje num coque, utilizando um torso que tem um torso vermelho com uma espécie de flor na frente. A parede no meu fundo, ela é de madeira, eu gosto muito de madeira, e eu estou usando brincos de argola, porque eu sou pouco espalhafatosa, né? E então, essa sou eu. E estou super alegre de ter Felipe, Tiago, que já conhecemos aí de outras paragens, e de conhecer Renata. E uma honra ter sido convidada pela Cris estar aqui com vocês. Obrigada, gente. A honra é nossa, né? Eu já falei assim que eu agradeço muito a disponibilidade de vocês por estar aqui com a gente. Mas aí, ó, pegando um gancho aqui, a Keila, deixa eu só achar aqui a mensagem, a pergunta da Keila, porque a Keila ela pergunta aqui para a gente se a gente acha que a criatividade é fundamental no processo de hackear a educação. E aí, Cá, como você chegou agora, se você podia dar uma palhinha um pouco aí da sua experiência, do seu trabalho, assim, da sua tese que foi vencedora do Prêmio CAPES, e aí falar para a gente sobre essa questão assim, da criatividade e vamos hackear a educação. Cris, obrigada aí, agradeço a Keila também por ter levantado essa bola, né? A criatividade, ela é sim fundamental no processo de hackear a educação, né? Eu consegui ouvir os meus colegas falando e ficou muito claro que hackear é pensar diferente, é fazer diferente, mas acima de tudo é questionar
o que é igual, é questionar o que é. E o desafio que eu percebo hoje é exatamente a gente educar com processos que não matem a criatividade. Esse é o nosso desafio educativo hoje em dia. E para a gente não matar o processo criativo, a característica da criatividade que é necessário sim para se hackear a educação, tem uma coisa anterior, que é a curiosidade. Aqui a gente aprende, né, quando a gente faz parte de Hacker Clube, começa a pesquisar ética hacker, quando a gente conhece pessoas como Felipe, Tiago, Cris e Renata, a gente percebe claramente que a curiosidade, ela é um guia da inovação. A curiosidade, ela é o guia da criatividade. Então, a gente precisa ter cuidado nas nossas práticas educativas para não matar a curiosidade da criança. E, infelizmente, quando o processo educativo é centrado em quem ensina e não em quem aprende, quando o processo educativo é centrado nas notas, é centrado nas avaliações, é centrado apenas no conteúdo, é centrado no corpo obediente, a gente acaba matando a criatividade. Por quê? Porque a gente mata a curiosidade na origem. E quando a gente fala de hackerismo, de ser hacker, a gente sabe que curiosidade não é só fazer pergunta, Cris. Curiosidade tem a ver com investigar, tem a ver com encontrar respostas, tem a ver com questionar se aquela resposta encontrada é a única ou se pode ser outra. Então, sim, a criatividade é importante, mas a gente não pode exigir que as pessoas sejam criativas quando a gente não fornece a elas ambientes, instrumentos criativos, quando a gente oprime essa capacidade criativa humana. Quando a gente, e muitas pessoas às vezes falam, né, que o ambiente escasso, ele não motiva a criação. Fala isso quem não conhece a periferia. Fala isso quem não conhece as nossas raízes ancestrais, que são criativas por resistência. Então, a gente precisa, como educadores, né, continuar fazendo o que a gente faz. Buscar oportunidades de fomentar a curiosidade e a criatividade de quem está com a gente desde a origem. Não sei se eu respondi a Kelly, espero que sim. Ah, respondeu sim. E aqui a gente tem uma outra pergunta da Aline, que é: por onde começar a hackear o ambiente educacional? E aí, como é que a gente começa a hackear esse ambiente? Acho que agora começa por você, Renata. Como é que você acha que a gente pode hackear? É uma pergunta tão importante, tão interessante, porque a gente já começou a falar sobre isso, mas não consegue abarcar todas as possibilidades, né? Foi colocado agora que a criatividade é um dos pontos. E aí eu vou concordar com mais um, é de não entender que aquilo que está acontecendo ao nosso redor é o fim de tudo. Tá assim e nós vamos continuar assim. Não, mas a gente sempre fez dessa forma. Um dos pontos fundamentais para a gente é questionar uma ordem imposta, porque ela é injusta em muitos pontos. Tá? Quando a Ká fala para a gente assim, que existem algumas formas de matar essa criatividade, ela traz algo muito, muito sagaz para a gente pensar, que é quanto o nosso processo educacional, por vezes, é excludente, e não é uma crítica aos professores, porque a gente sabe que, historicamente, nós tivemos que conquistar o espaço de estudo. A educação foi uma conquista, a universidade foi uma conquista, e ainda há riscos em relação a isso. Então, um dos caminhos, que aí eu vou novamente, depende também de onde nós estamos analisando. Se eu for analisar a minha realidade aqui em Uruaçu, a minha realidade em Cavalcante, hackear a educação pode ser a partir do envolvimento daqueles que foram historicamente excluídos. Essa é uma das formas? É uma das formas. Cris, uma das fotos que eu acho que mais representativas para falar sobre esse assunto foi uma que nós registramos nesse fim de semana. A gente registrou várias durante a nossa história, mas essa eu acho que é importante.
estava num determinado local da cidade e sem iluminação nenhuma na rua. Tem nenhuma iluminação. Essa estudante pegou um documento para uma bolsa, pegou ali a prancheta, iluminou com o celular com a outra mão para preencher aquele pedido de bolsa, porque aquela ação mostra só precisa de uma oportunidade. E aqui eu estou vendo várias pessoas se organizando para criar essa oportunidade. Então, o primeiro ponto fundamental é não entender que aquilo que está posto é pronto e acabado. A gente pode questionar e criar alguns mecanismos para envolver aqueles grupos que o pessoal... Gente, vamos falar de verdade? Alguns lugares falam, não, mas ele mora tão longe, ele perdeu a aula hoje. Tiago sabe disso, né, Tiago? O ônibus não passou, foi isso que aconteceu hoje. O ônibus não passou lá na zona rural, a menina faltou a aula. Então, ela vai perder ela vai perder a bolsa de jeito nenhum. A gente corre atrás para conseguir esse documento dela. Então, é entender que nós temos grupos que têm dificuldade de ter acesso a um direito. Então, a partir daqui, a gente precisa oportunizar que essa pessoa tenha acesso ao direito, tá? Outro ponto que eu coloquei lá atrás, eu quero ressaltar novamente. Se a gente faz um trabalho unilateral, eu faço aqui uma conversa com a Cá, faço uma conversa com o Tiago, faço uma conversa com o Felipe, a gente bola um projeto, vamos fazer. Se não envolver a comunidade em todos os processos, em todas as etapas do processo, a gente faz o mais do mesmo e não consegue hackear a educação. E, novamente, é preciso estar juntos, não se faz nada sozinho. Cris sabe disso, né, Cris? O quanto é difícil de fazer uma atividade, de fazer uma proposta, e se for para me chamar para conversar com pessoas tão brilhantes assim, você pode me chamar sempre, mas estejam juntos, não faça nada só, porque um precisa cuidar do outro ali naquele momento que às vezes está num bom dia, né? Então, estejam juntos com aqueles que querem também o mesmo propósito, que é de fazer algo que rompa com essas estruturas que estão postas. E aí, eu deixo para a gente conversar. E aí, Cá? Bom, então a pergunta é por onde começar, né? Para poder hackear a sala de aula, a educação. Tem uma coisa que eu tenho aprendido e acho que dialoga bastante com o que a Renata trouxe para a gente, né? Que independentemente da iniciativa, daquilo que a gente vai fazer, a gente está falando aqui de relações de confiança. Então é muito difícil para um professor, para uma professora, considerando tanto de ataque que vem sofrendo, a desvalorização, né, que os professores e as professoras têm passado ao longo dos anos, né, e principalmente a culpabilização. Se coloca que todo o problema que a gente tem de educação é como se fossem os professores que não querem fazer. Sempre se tem esse discurso, e isso tem ficado cada vez mais forte, é um discurso incorreto, é errado. Então, eu percebo que para a gente começar realmente a hackear a educação, a gente precisa revisar o que a gente pensa como confiança. Por quê? A questão é, quando eu entro em sala de aula, eu confio no estudante que está ali. Eu mostro para ele que eu confio que ele é capaz, que ele está ali comigo para poder aprender junto. O estudante confia em mim. E isso dialoga muito quando a gente trabalha com comunidades. Por isso, essa construção tem que ser dialógica, como a Renata disse, para a gente poder criar vínculos de confiança. Então, se a gente não cria vínculos de confiança, se a gente não consegue, por N questões, né, criar vínculos de confiança na nossa sala de aula, com os nossos colegas, com as comunidades, a gente não consegue hackear. Então, tem realmente que ter essa abertura, né, que ter esse diálogo, tem que conversar. E isso, para mim, é um dos passos essenciais, né? Porque senão a gente acaba achando que estamos lidando com pessoas, com comunidades, que não são capazes, não vão prosperar, não vão progredir. Se a gente já vai com essa visão, você já está rompendo a primeira regra. Você precisa confiar e tem que ser digno daquela confiança, né?
Então, para mim, esse seria o primeiro passo. É fácil? Não é fácil. Principalmente quando a gente lida com os nossos próprios preconceitos, com os nossos próprios medos. Então, a gente tem que aprender, primeiro, a confiar em nós mesmos, a superar os nossos preconceitos, as nossas visões, os nossos medos. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se conhece e supera tantas coisas que a gente tem? É sozinho? Não. É como Renata disse, é conectado. É conhecendo pessoas que têm mesmos princípios, que têm valores parecidos, que têm os mesmos objetivos, pessoas diferentes com objetivos próximos, pessoas em quem você confia. Elas nos ajudam a ver, a saber quem somos, nos ajudam a construir os nossos projetos com grupos que a gente ainda não conhece. Então é isso, sabe? Quer hackear a educação? Confiança, formação de redes. E aí eu vou parar nesses 2 pontos para não falar demais. Aí jogou a bola para quem? Vai lá, Thiago. É importantíssimo isso que a Cá falou, porque a confiança e esse resgate de fato e o empoderamento dessa garotada faz todo sentido para mim. Por quê? Eu acredito que hackear também é você replicar modelos que já dão certo. Por exemplo, às vezes você quer começar um projeto em determinado local que não tem estrutura, que não tem... Você convida Felipe, convida a galera que eu já citei, do Embarcados, ou então mochileiro, fazer alguma atividade lá, e você chega com algo que, tipo, deu certo no seu ambiente, no seu espaço, você não entende, não faz um diagnóstico ali do que de fato te espera, né? Aí o professor Marcos, que está aqui assistindo a gente, lá embaixo colocou um comentário sobre a dificuldade que eu enfrentei em algumas escolas rurais do sertão, que às vezes eu ia falar sobre oportunidades, sobre, sabe, tipo, empreendedorismo, uma série de coisas, e que depois eu percebi que parecia uma utopia aquilo para a realidade do local que eu estava inserido naquele momento, quando eu vi que tinha menino que ia para a escola tomar água. Aí, opa, peraí, preciso rever de fato o que é que eu estou construindo para colocar. Olha a responsabilidade, para você subir num palco de uma escola e ilustrar uma realidade que não é aquela da qual eu estou inserido naquele momento. Então, o processo, sabe? Quando alguém convida a gente para... Hoje a gente faz um processo de diagnóstico completo. Pergunta, olha, qual atividade, o que vocês têm, o que vocês estão querendo, vamos construir junto uma atividade que, de fato, a gente possa trazer e potencializar esse empoderamento, né, de liderança, de trabalho em equipe, da comunidade, todo mundo junto, né? E essa confiança que a Cá falou é muito importante, né? Porque emocionalmente essa garotada já sai muito atrás, muito atrás. No meu primeiro vestibular eu vim fazer na capital e eu tive que passar 3 horas olhando o cara com uma farda de escola particular, tipo, a vaga que era sua agora é minha. Aquilo ali, eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma prova assim, né? Com essa frase na minha frente. Então, acho que esse trabalho emocional é muito importante também. A gente não pode abdicar disso. Acho que o Felipe deve ter dados importantes aí sobre alunos com depressão, com, sabe, com uma falta de autoestima muito, muito. E não é culpa dele, assim, né? Não é culpa dele, é a realidade que a gente não precisa romantizar, nem não precisa e nem vamos romantizar o sofrimento emocional, né? Que foi uma coisa que nessa pandemia deu muito, tornou uma ênfase, né? Deu ênfase muito. Eu acho que hackear a educação é isso, é você replicar modelos que dão certo e adaptar esses modelos para suas comunidades ou para a comunidade que você vai atuar. E outra, não se trancar numa bolha social, não se fechar. Então, cara, estou precisando de ajuda. Eu lembro que eu fiz o trabalho com o Miô e eu conheci o Gerúndio, da Juliana, e o Gerúndio já me conectou com outro projeto, e aí já fui para a TIE, e aí a TIE já me conectou com os projetos. Aí quando a gente foi para o programa, aí o programa já abriu um leque, disse, cara, esse cara pode fazer uma atividade com a gente aqui. Então, assim, não é o mochileiro para educação sozinho, é fazer parte também de um time. Isso, para mim, faz todo sentido.
e a Cris, o Felipe, a Casa, já foi no Latinoé. Espero, Renata, que você também possa estar na próxima edição aí, né? Eu já vou me indicar, porque na Latinoé é o que assim, a gente sempre fala, não tem, é um evento que, tipo, não tem um palestrante, o palestrante, né? São todo, é uma rede, uma comunidade que de fato está ali para construir algo muito propositivo para a sociedade. Então a gente discute, debate sobre muitas coisas importantes, né? E isso é muito bacana. Então você pode extrair projetos. É tipo você chegar, se desarmar daquilo que você sabe e dizer eu estou aqui como um aprendiz. Eu acho que para a gente transformar e hackear de fato a educação, assim, uma das ideias é a gente, eu já estou aqui, estou aprendendo, sabe? E, tipo, a gente se despir dessa ideia de que eu já sei de tudo e tá massa e o que eu tô fazendo já é muita coisa e dizer assim, não, cara, eu preciso aprender. Então, quando vocês estavam falando sobre o laboratório Maker itinerante, aí o professor Marcos Siriaco falou, cara, eu queria um container para montar um laboratório Maker e jogar esse container tipo no caminhão e esse caminhão viajar o Brasil, sabe? Eu fiquei imaginando aquilo, eu disse, cara, será que eu posso fazer uma biblioteca assim também? Então veja só como uma semente ela pode brotar e germinar de várias formas, sabe? Tipo, isso é muito, muito, muito interessante, mas é isso, o resgate da confiança, sabe? O que já foi dito, estabelecer esse contato que, independentemente se a gente vai usar tecnologia, o final do uso da tecnologia são seres humanos, então a tecnologia emocional, que a gente sempre fala, né? É muito importante também. E ó, o professor já falou aqui que roubou a ideia do Felipe, então assim, isso é o hacker do, não sei se esse termo, me desculpa, né? É hacker do bem, não sei, não tem hacker do mal, mas é hacker do bem da educação, né? Você de fato ir lá e dizer, cara, roube como um artista, né? Tipo, roube tudo, roube o discurso, roube a ideia, cite a pessoa e faça pô, na sua comunidade. Isso é muito massa. Aqui a gente tem. Ah, desculpa, Cris, é porque. Não, o que eu ia falar é que, inclusive, a questão assim, assim, de pegar, de montar o caminhão e tal, assim, eu também peguei a ideia do Felipe, né? Que é, vai ajudar a gente a montar o nosso caminhão. Aí, assim, já fica a dica aí, ó, Renata. Já ajuda a cobrar, tá? Eu fiquei curiosa, viu, Felipe? Porque a gente também, assim, por causa da pandemia, pessoal, muitos hackerspace, muitos hacker clubes, né, que são laboratórios experimentais, né, de pessoas que acreditam nas tecnologias livres, muitos fecharam a sede. O Hacker Club foi um deles, a gente está sem sede fixa. E agora que a pandemia está arrefecendo, esperamos, né, que a gente está realmente, aí voltamos a discutir se teremos sede ou não, eu confesso que a gente está num imaginário, sim, que perpassa por não ter mais a sede fixa, mas ter uma Kombi hacker. Claro, Kombi no sentido sonho, né? A gente aceita um caminhão, Felipe, aceita uma van, aceita uma Topic. Então, se você estiver financiando, é com você mesmo que eu vou conversar, né? Puxa vida, claro, sem dúvida, é uma honra, um prazer ajudar, mandar um abraço para o Ciríaco, que sempre acompanha a gente por aí, né? E maravilhoso. Tanto que o nosso caminhão, né, é uma parceria com uma empresa chamada Universo da Criatividade, e no período de pandemia nós adaptamos todo o caminhão para a produção de face shields e também de máscaras de proteção para moradores de rua, em uma parceria com o padre Júlio Lancelotti, no centro de São Paulo, e esse projeto foi replicado lá no território de Pacaraima, que é fronteira com a Venezuela. Então, os jovens recebiam informações sobre o acesso ao Brasil e também recebiam uma máscara fabricada com essa tecnologia que a gente replicou por meio dessa parceria com a Unicef. Eu fui muito assim provocado pela primeira fala da Ká, que me remeteu a um processo de construção assim muito interessante, porque
a sociedade brasileira ela é fundada sobre o controle dos corpos e essa formação de um simbólico, né, que parte de 3 eixos fundamentais a partir de estudos de Gessé de Souza, Jailson Souza e Silva, Conceição Evaristo, são leituras fundamentais que nos mostram, né, que trazem luz muito à nossa sociedade fundada pelo patrimonialismo institucional, o racismo estrutural e o machismo. Essa construção, ela é reproduzida em diversos meios. E no meio acadêmico, essa reprodução é totalmente visível quando a gente olha, por exemplo, à luz de leituras eurocentradas, né? A gente traz, por exemplo, sempre a leitura da construção da base do conhecimento por homens brancos, heteronormativos, a partir da eurocentricidade. E acho que um ponto, né? Eu gosto muito da palavra hackear, porque eu ouvi a Renata, ouvi a Ká, ouvi o Ti, ouvi a Cris, né? Você pode dar várias conotações, mas acho que hackear é resistir. E se eu pudesse falar para os educadores, para todos aqueles educadores populares, os gestores comunitários, né? Acho que como que a gente subverte, né, esses sistemas a partir dessa leitura. E acho que a resistência ela se dá ao longo dessa construção também, porque a gente tem um projeto de país que está dando certo, né? Que promove essa desigualdade social, e vocês sabem que a desigualdade social é uma desigualdade econômica, e à luz dessa desigualdade econômica, as classes sociais que mantêm, né, todos esses recursos são branco, héteros normativos. Então é um projeto que dá certo. Então, como que a gente subverte a partir disso, né? E a gente pode observar a nossa cultura, né? Acho que dali a gente tem uma lição muito grande a partir de uma roda de jongo, uma roda de capoeira, um encontro de hip hop, um baile do passinho, né? Esses espaços que operam na brecha desse Brasil institucional demonstram como que a gente pode hackear o sistema. Então, eu vejo muitos educadores comunitários, por exemplo, que usam leituras de Lélia Gonzalez, que usam leituras, por exemplo, de Milton Santos e trazem isso para um contexto atual. Acho que esse formato de repensar, né, a ecobiodiversidade, a sociobiodiversidade, valorização da nossa cultura, valorização das nossas raízes, é fundamental para a gente pensar em hackear esse sistema, porque acho que a gente tem que olhar para uma construção histórica, né, a partir de toda essa formação e dessa desigualdade social nas quais nós enfrentamos, não é por conta de uma crise econômica e não é por conta de uma pandemia. Isso é um projeto bem sucedido de institucionalização e controle dos corpos. Então, olhar para esse lugar é olhar para a resistência. E hackear esses espaços é eu levar para a minha sala de aula, por exemplo, um gibi sobre a história de Marielle Franco. Por exemplo, o Instituto Marielle Franco soltou, por exemplo, um gibi sobre a história dela. É eu levar, por exemplo, a história, o videobook do Jeremias, que é o único personagem negro da Turma da Mônica, e discutir isso com os meus alunos. É dar à luz a, por exemplo, quem foi Carlos Chagas, quem foi Maria Carolina de Jesus, é justamente trazer esses heróis, né, escovar a história a contrapelo, né, já diria Walter Benjamin. E então acho que é isso, hackear é um pouco isso, né, sem a nossa história também, sem a referência da nossa história, percebendo nossos corpos, a interseccionalidade dos nossos corpos, nós não vamos em lugar nenhum. Então, acho que é importante, fui muito provocado pela fala da Kai inicialmente, então eu trago essa reflexão de que, para além de tudo que vocês apontaram, queria trazer à luz de como que a gente também resgata essa história, né, a partir da pedrinha miudinha, né, que é até um ponto do candomblé, né, que a pedrinha miudinha é a que faz a diferença justamente para que a gente possa, né, ter uma outra perspectiva na educação. Cara, eu queria fazer só Felipe, isso é muito importante, porque durante muito tempo se viu também como autocrítica para o Mochileiro pela Educação, né? Porque no início no início a gente distribuía muito livro europeu. Cara, era bom, mas tipo, para a gente na seleção, os livros europeus chamavam muita atenção. E não era culpa do Tiago Mochileiro, nem do pedagogo que ajuda a gente, era muito uma questão realmente cultural, daquilo que era colocado posto, né? Tipo, esse livro aqui é o livro que vai transformar a vida desse garoto, porque a leitura, logicamente, tem a sua riqueza, tem total riqueza, né? Ali da estética literária, da construção, enfim. Mas eu percebi também que cadê os autores brasileiros nessa jornada que a gente está criando aqui? Cadê a nossa
nossa raiz, né? Cadê a nossa culturalidade? Cadê cadê realmente aquilo que nos construiu? E aí eu disse, não, peraí, vamos mudar isso aqui. Então, hoje, quando a gente pede livro, né, já está passando, é 60-40, né? Então, já sento, porque eu participei do Jabuti agora, inclusive, fui um dos projetos homenageados no Jabuti, e eu fiquei assim, quanta riqueza literária do Brasil, né, contemporâneos, inclusive, tem. E eu comecei realmente a mudar com um conterrâneo da cá, né, o Itamar Torturado. Cara, quando eu li Torturado, eu disse, Jesus, é aqui que eu tenho que me ater. Então, isso é muito importante, essa sua fala serve, inclusive, para trazer essa autocrítica, né, que a gente fez do Mochileiro para a Educação no início. Então, não abandonando, logicamente, a literatura clássica, mundial, europeia norte-americana, enfim, mas também trazer à luz, né, a contribuição brasileira no que diz respeito à literatura e levar essa construção, essa literatura para o Brasil profundo, né? Aliás, a gente é um desses caminhos, assim como o Munga, que está montando biblioteca aí Brasil adentro. Eu vi ele no Maranhão esses dias, Roberto Pascoal, eu digo, meu irmão, esse cara não para, velho. Então, assim, acho que é muito disso. Inclusive, Caio, eu vou estar no seu estado, viu? Viajo agora, dia 3, vou para Irecê. E depois vou para Lapão, 2 cidades, levar uns livros para a garotada. Conheci um projeto chamado Projeto Casinha Literária. Vou para Irecê. Se quiser colar aí, não sei se é perto, é longe, já vi que é longe. Eu vou passar 24 horas dentro do ônibus, então partiu. É longe, mas manda o itinerário, quem sabe? Tá na terrinha. Será bem-vindo. Olha, gente, é inspirador ficar ouvindo vocês aqui a noite inteira. Assim, eu sempre aprendo e eu sempre assim me policio também com as coisas que eu ouço, né? Porque às vezes assim, é igual o Thiago tá falando, tem muita coisa assim que acaba que é enraizado, né? Que a gente aprende quando criança. E aí é bem difícil você mudar isso de uma forma rápida, né? Assim, vou fazer que nem o Thanos e dar um shift e pronto, acabou, né? Vou mudar. Não é assim. Então, é com bastante conversa, com estudo, e com essas trocas de interação aqui que a gente está tendo hoje, né? Então, a gente caminhando aqui para o final da nossa live, infelizmente. Mas, olha, dando alguns spoilers para vocês, tá? A Cá Menezes e o Thiago, eles vão estar com a gente, né, no sábado, tá? Então, no sábado eles estão aqui com a gente novamente, tá? Para a nossa formação. Mas, para encerrar, eu queria que cada um fizesse aí as suas considerações finais, tá? E agradecer muito aí a presença do Marcos Ciríaco, né, que está aqui acompanhando a gente aqui no chat, assim, que é uma pessoa também inspiradora, né, que eu sou muito fã, que conheci na Latinoair. Então, assim, obrigada aí pela presença de todos. Mais especial vai o meu carinho aí pro Ciríaco, tá? E agora todo mundo aí fazendo suas considerações finais. Acho que o pessoal não quer ir embora, não. Não quer ir embora, né? Não, mas aí pode fazer aqui. Foi uma estratégia. Estratégia. Não, vamos fazer isso em formato circular aí. A Renata começa, o Felipe encerra. Gente, muito bom falar com vocês. Não vou fazer longos discursos aqui, porque eu me senti muito contemplada nas falas de vocês sobre envolvimento, sobre cuidado. Eu sempre falo aqui com as minhas alunas sobre não se sobrecarregar. Vale muito para a gente ouvir isso. Nós estamos falando, em grande medida, com professores, com professoras que já fazem muito, que correm muito atrás de muita coisa. Então, por experiência própria, estejamos juntos, porque, como o Ká falou para a gente,
muitas vezes jogam toda a responsabilidade da educação aos professores, que pouco podem fazer em muitos casos, mas que muito fazem, né, extrapolam todas as medidas, tudo que é estabelecido para cuidar dos seus alunos, para mostrar o quanto é importante o ambiente escolar. Então, estejam juntos é um dos pontos fundamentais para a gente pensar. E eu poderia falar aqui milhões de coisas, mas eu acho que o que eu levo dessa live de hoje, dessa conversa de hoje, é: se tem fome, dá de comer. Num país onde poucos estão enriquecidos e se fortalecendo aí, nós temos milhões que não comem. E são esses milhões que não comem, que o professor Milton Santos já dizia, como trouxe o Felipe. Então, que estejamos juntos para lutar pela educação pública, pela ciência, pela que os nossos alunos e nossas alunas tenham oportunidade de usar toda a criatividade que possuem. Para concluir, eu sempre digo que, quando me perguntam o que eu espero para as minhas alunas, o que eu espero das meninas cientistas, eu espero que num país que muito mata as mulheres, que elas estejam vivas, livres e felizes, para ocupar os espaços que são de direito delas, e não cabe a mim definir onde elas estarão, mas que elas possam traçar e trilhar o caminho que elas acham mais interessante, mas que estejam vivas, livres e felizes. E é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Gratidão, como já foi falado aí no bate-papo, gratidão pelo convite e por poder ouvir vocês. Bom, eu vou arriscar me inspirar nas palavras da Renata. E nós temos sim muita fome. A gente que faz atividades hackeristas, que trabalha com comunidades, que realmente acredita na educação, com o poder que ela tem, mas não apenas na educação, porque a gente sabe que um país não se sustenta apenas pela escola. A gente percebe que nossas fomes são muitas. A gente tem fome de comida, as pessoas que estão à nossa volta têm fome de comida, fome de respeito, fome de equidade, fome de justiça e muita fome de conhecimento. E é por isso que eu insisto, ser hacker no nosso país, assim como o Felipe disse, é resistir. Ser hacker em nosso país é lidar com desigualdades por todos os lados. E a questão é o que a gente faz quando a gente se depara com uma desigualdade. Aí fica a reflexão e o agradecimento por esse momento em que eu aprendo cada vez mais com vocês. Obrigada. Nossa, fantástico, fantástico. Eu acho que a mensagem final que eu deixo são 2 indicações de livro, não poderia sair daqui sem indicar. Quarto de Despejo, achei a leitura obrigatória, assim, muito, muito, muito atemporal. O livro, ele é o livro, né? Então, assim, acho que eu não poderia sair daqui sem indicar essa obra. E tem um livro também, na verdade, 2, Torto Arado, que eu já indiquei, e A Economia dos Desajustados. Acho que para subverter o sistema aí, para a gente poder ver como que a gente consegue forjar corajosos. Realmente a gente tem fome, a gente sente na pele, a gente vê jovens que falam que, olha, eu ia para a escola só para comer, né? Então, assim, ele usa esse termo, mas a gente sabe que a educação, a escola, na verdade, ela abraça essa criança, ela abraça esse jovem. O Rubem Alves tem uma frase que diz que há escolas que são asas e há escolas que são grades, né? Eu tive a oportunidade de estudar numa escola que foi asa, tem sido asa durante muito tempo, mas eu queria dizer para vocês que eu não vou desistir, jamais. A gente pode passar 10 mil anos, aí vocês vão, 10 mil anos é um hipérbole, mas no sentido de que pode passar alguns aninhos aí, e alguns temporais, vai ter um mochileiro mochilando pela educação, está todo mundo convidado, inclusive, e a educação salvou minha vida,
E é por isso que eu acordo, que eu durmo, acordo todos os dias. E é isso que eu escolhi para mim. Então, assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes. E vamos que vamos, porque tem muita coisa para a gente fazer junto, construir junto e lutar junto. Legal, legal, Ti. Cris, Renata, Ká, hoje é um dia um dia muito difícil para quem trabalha na área social, para quem trabalha com periferia, né? Hoje nós perdemos o Bira Carvalho, que é um fotógrafo lá do Complexo da Maré, um cara desses mestres que operam nas brechas desse Brasil institucional, um grande mestre de todos nós. Então, em homenagem ao Bira, eu queria terminar com uma poesia do Sérgio Vaz, que certamente alguns de vocês conhecem. E, se me permitem, né, eu queria finalizar minha fala com Somos Nós, do Sérgio Vaz, e dedicar ao nosso querido Bira Carvalho. Somos nós, vocês dizem que não entendem. Que barulho é esse que vem das ruas? Que não sabem que voz é essa, que caminha com pedras nas mãos, em busca de justiça, por que não dizer vingança? Dentro do castelo, às custas da miséria humana, alega não entender a fúria de autores que nascem sem causas. Né? O capitão do mato dispara com seu chicote, a pólvora indigna os tiranos, que se escondem por trás da cortina do lacrimogênio. O chicote estrala, mas esse povo não se cala. Quem grita somos nós, os sem educação, os sem hospitais, os sem segurança. Somos nós, órfãos da pátria, os filhos bastardos da nação. Somos nós, os pretos, os pobres, os brancos indignados e os índios, cansados do cachimbo da paz. Essa voz que brada, que atordoa seu sono, vem dos calos das mãos que vão cerrando os punhos até que a noite venha. E as canções de ninar vão se tornando hinos na boca suja dos revoltados. Tenham medo sim, somos nós, os famintos, os que dormem nas calçadas frias, os escravos dos ônibus negreiros, os assalariados esmagados no trem, os que na tua opinião não deveriam ter nascido. Teu medo faz sentido, em tua direção vai as mães dos nossos filhos mortos, o pai dos nossos filhos tortos, te devolverem todos os crimes causados pelo descaso da sua consciência. Quem marcha em tua direção somos nós, os brasileiros que nunca dormiram e que estão acordando agora. Antes tarde do que nunca, e para aqueles que acharam que era nunca, agora é tarde. Assim, isso, gente. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. E foi ótimo estar com todos vocês. E até a próxima, porque depois dessa poesia, assim, não tenho o que falar. Tá? Então, se cuidem, fiquem bem e tchau. Tchau, tchau. Tchau.